Mas neste mercado, todas as pessoas que entram pelas portas do mercado passam pela Bíblia, que está aberta na mesa, colecionando poeira. Parece que a faxineira até tem tanto respeito pela Bíblia que ela nem passa pano, tá cheio de poeira lá. Mas ter respeito pela Bíblia não é a mesma coisa do que ter a palavra de Cristo habitando ricamente em nós. A Bíblia não é um talismã. As suas verdades precisam penetrar os nossos corações. Me mostra um povo em que a palavra está habitando ricamente. Eu vou procurar por um povo que ama o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Vou procurar por um povo que ama seu próximo como ama a si mesmo. Este é o tipo de pessoa que a palavra de Deus produz. Antigamente, igrejas evangélicas eram conhecidas por serem povo da palavra. Até mesmo podemos entender, pensar sobre a reforma protestante. Contra a hierarquia e a tradição, os reformadores protestaram os papas, cardinais, os bispos, chamando a igreja para voltar para a autoridade, a necessidade, a suficiência da palavra, da Bíblia. A bandeira foi levantada sola scriptura, somente as Escrituras, eles clamaram. Pois bem, hoje no Brasil é preciso ainda protestar. E isso contra o que em igrejas evangélicas tem virado um grande mal. Meus amados, de modo geral, igrejas evangélicas têm abandonado as Escrituras e têm propagado pregadores que cobram caro para chegar num culto, garantindo para o pastor uma receita alta para a igreja aquela noite, vendendo novas revelações, novas visões angelicais. E para nada disso precisa da palavra. Todas aquelas atividades podemos realizar sem a palavra. Podemos facilmente ir para um culto destes, promovendo este tipo de atividades, nem sequer abrir a Bíblia. Tais lugares não são igrejas protestantes. Não são. Pode ser tentador ir para aqueles lugares. Até mesmo eu acredito que dentro dos nossos corações levanta de vez em quando a ideia, o desejo de que seria bom. Por que Deus não mandasse para cada um de nós uma visão celestial por um dos seus inúmeros anjos? A gente sabe que Deus pode agir assim. Por que Ele não faz isso? No primeiro advento de Jesus, a gente mencionou isso semana passada, falamos de Zacarias. E as pessoas ao redor daquele evento receberam revelações angelicais. A própria Maria perguntou ao anjo que anunciou para ela a boa nova de Cristo. Ela disse ao anjo: como pode ser isso?
sendo que eu não conheço um homem. Os pastores, a gente cantou sobre isso hoje à noite, receberam um verdadeiro show celestial, mas eles ficaram apavorados e entre si no final, quando os anjos haviam ido embora, eles precisavam decidir se eles iriam ir a Belém ou não, para ver aquilo que havia sido anunciado para eles. E foi o herói, talvez o herói não tão óbvio de toda aquela história, o José, esposo de Maria, que recebeu pelo menos 3 visões angelicais, instruindo ele como deve cuidar da mãe de Jesus e de Jesus. Talvez você deseje conversar com um anjo. Não é fácil. Não sei se você imaginou ter uma conversa angelical. Deve ser exuberante. Desculpe. Às vezes, diante de uma decisão importante, talvez você esteja passando por um desafio, uma situação que desafia seu pensar, e que tomar uma decisão difícil, e naquele momento somos tentados a achar que Deus deve, se Ele pode, mandar alguém para nós com uma notícia, uma visão, um anjo. E se Ele nos ama, por que não? Agora, nós não vamos tratar de tudo isso hoje à noite, mas Hebreus 1 nos ajuda a responder a esta pergunta. Os primeiros 4 versículos de Hebreus 1. O autor quer que saibamos que Jesus é melhor do que os anjos. É melhor do que uma visão angelical. Isso é todo o capítulo 1. É mais ou menos assim que funciona o argumento de Hebreus 1. Jesus não se troca por 10.000 anjos. Nada contra os anjos, mas sem anjos conseguimos ser crentes. Sem Cristo, o cristianismo é impossível. Então vamos ler Hebreus 1, versos 1 a 4 e pedir que Deus nos ajude. Enquanto nós estamos lendo, amados, prestem atenção, pois o autor traz 8 características deste filho, que é o Messias. Vê se você consegue identificar enquanto nós lemos. Hebreus 1, versículos 1 a 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Bem, viram estas 8 características do Filho que é o Messias? Ele é revelação, herdeiro, criador, o resplendor da glória. Ele é imagem, sustentador, purificador e também aquele que sentou nas regiões celestiais.
Hoje à noite eu quero ver somente 4 destas características com os irmãos. Primeiro, como filho, Jesus é a revelação de Deus. Precisamos o conhecer. Talvez você duvida se o autor de Hebreus falou a verdade. Eu entendo que podemos ter alguém aqui que não entende que este relato é verdadeiro, mas pelo menos não há dúvida quanto o que o autor está falando aqui, que Deus, outrora, falou pelos profetas, e podemos entender do restante da história da Bíblia, que este falar pelos profetas aconteceu em sonhos, por meio de vozes, em meio de tempestades, em aparições, em visões, de várias maneiras. Um profeta malvado chamado Balaão foi chamado por um inimigo do povo de Deus para amaldiçoar os israelitas. Isso acontece no livro de Números. No caminho, Deus fez seu burro falar. Acredita? A mula. Deus fez a sua mula. Não é seu. É isso, ok. Ufa. Ele fez o seu bicho, seu animal, falar. Isto porque para Deus não há problema dele falar conosco. Deus não tem dificuldade em falar com nós. Deus abriu a boca de um animal para falar com o cara que estava indo, pelos propósitos errados, falar a respeito do povo dele. Agora, o autor de Hebreus está a dizer que nestes últimos dias, ou talvez podemos entender os últimos tempos, Deus falou por meio do Filho. Ou seja, antigamente ele usava estas outras maneiras para comunicar com seu povo. Agora ele fala conosco e ele fala por meio do Filho. E com os últimos dias, podemos entender isso assim, pela palavra recentemente, ou seja, recentemente ele tem falado, mas eu creio que é mais do que isso, porque a frase é carregada na Bíblia em si para fazer uma referência ao tempo do Messias. Ou seja, diferente do que no passado, quando há alguns poucos, os profetas, por meio das suas visões e revelações, Deus nesta era falou, e não para uns poucos, mas para todos. E a mensagem que precisamos saber de Deus, o Filho revelou. Estão comigo? Então, sabemos que Deus está. Como que podemos o conhecer? Não é surpresa isso que se você conhece as Escrituras, né? Você lembra a maneira que a Bíblia traz a mensagem sobre Jesus? A Bíblia reconhece que podemos ter um pouco de limitação em conhecer a Deus e termos acesso a Ele como Ele quer. Lembra daquela conversa que Jesus tivera com Nicodemos em João 3? Jesus falou a mesma coisa para Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, estou falando com você coisas que você está tendo dificuldade para entender, porque eu estou falando coisas que vêm de um lugar onde você nunca foi, principalmente o céu. Ou seja, Jesus está dizendo para Nicodemos, João 3,
Antes de chegar àquele versículo tão famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, antes de chegar neste versículo, ele disse: eu vim para falar das coisas que eu sei, que são lá do céu. Informação que sem ele se encarnar, tomar a forma de um servo, habitar entre nós. Informação que não poderíamos ter de outra forma. Veja só, o autor de Hebreus não procura provar que Deus existe. Ele não procura provar que Deus existe. Ele não nos dá uma lista de argumentos, 10 coisas que provam que Deus existe, que convencem seu coração que Deus existe. Ele não fez isso. Talvez você queria que ele fizesse, mas a realidade é que quanto à existência de Deus, você já tem a prova que precisa. Ele já se revelou a você por meio das coisas que ele fez. Deus tem dado para todos a revelação de si mesmo de tal ponto que ninguém, nem eu nem você, pode dizer: o Senhor nunca se revelou a mim. Aliás, meus amados, dizer assim, segundo a Bíblia, é tolice. Mas não é suficiente simplesmente saber que Deus existe. Nós precisamos de mais. E o autor nos orienta onde podemos procurar mais informações sobre Deus. E segundo os versículos, temos uma revelação melhor do que os pais tiveram. Os pais, se referindo a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Temos o Filho. Veja só, algumas pessoas, não querendo negar que Deus existe, dizem que Deus é tão distante, longe, desinteressado, desconectado, que Ele não comunica conosco, nem se importa conosco. Muitas pessoas hoje em dia acreditam nisso. Não negam que Deus existe, negam que Deus se revela, ou que Ele se revela de maneira pessoal e direta. Isto é chamado de deísmo, mas também é tolice, porque Deus se revelou a nós. E esta revelação não aconteceu por meio de um ser voador, lá por cima, que alguns podem ver e outros não. Ele não mandou um espírito que sentasse nos nossos ombros para sussurrar em nossos ouvidos, para nos dizer o que nós devemos fazer ou não. Ele não mandou uma fantasma. Ele mandou algo melhor do que um anjo. Porque Ele mandou seu Filho. O anjo que falou para José, disse para José como seria seu nome, lembra? Emanuel, Deus conosco. Então, se o autor de Hebreus fala a verdade, então é essencial que todos aqui, você, sentado neste calor, com o ruído dos ventiladores ecoando em nossos ouvidos, conhece o Filho. Você tem que conhecer este Filho. Será que conseguimos compreender a sua mensagem? Será que conseguimos compreender a sua mensagem? Veja como é que o Filho falou. Agora, para entender o Filho, temos que ter cuidado. Quem é este Filho? Ok? A gente escuta a palavra Filho e a gente logo parte para pensar sobre os nossos filhos.
Mas ele não é filho do mesmo tipo dos nossos filhos. Quando eu penso no meu filho ou na minha filha, eu posso pensar em alguém que vai vir depois de mim, que vai herdar o que eu construí. Alguém que talvez pode me substituir quando eu morrer. Alguém que toma meu lugar, que fica quando não estou mais. Mas não é isso o Filho de Deus. O Filho de Deus é executor. Ele é representante. Ele é quem toma posse, quem toma posse e quem faz. Ele é filho. Ele não é servo, ele não é escravo. Entretanto, o que ele fala, quando ele fala melhor do que todas as mensagens, mesmo aquelas que os anjos nos deram. Ele é filho. Entretanto, ele fala sem filtro. Ele não precisa chegar para nós e dizer: meu cliente mandou dizer. Ele não precisa chegar e dizer: deixa eu falar o que eu entendi, mas posso estar enganado. Ele fala sem filtro, porque ele não fala em nome do outro, mas nós observamos que ele mesmo falou por conta própria. Nestes dias, na nossa leitura de Advento, que a gente vai postando no grupo todo dia, nós estamos no meio, nestas leituras, do Sermão do Monte. E naquela ocasião observamos Jesus fazer algo que ninguém jamais teria coragem de falar. Ele disse assim: vocês ouviram falar que não deve odiar. Você lembra como que ele terminou essa frase? Mas eu digo a você. Ué? Alguém consegue acrescentar aquilo que Moisés disse, que era um dos leis, não odiar? O que é isso? Quem é este cara que fala para nós sem filtro? Pois então, é o Filho. Ele é filho, entretanto, ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Não precisamos aguardar que lá do longe de um escritório que fica num país, numa cidade distante, que vem assim descendo para nós a confirmação ou não daquilo que ele tem a dizer. Você quer anotar aqui ao respeito disso, veja João 5. João 5, talvez em outro momento você possa ver e pensar sobre o que Jesus disse sobre seu falar com autoridade. Ele não é que nem os juízes dos nossos jogos de futebol. Eu não sei se vocês perceberam disso, mas o juiz que antigamente era rei, soberano no campo, ele não é mais. O juiz precisa, às vezes, apitar e fazer este sinal assim, porque tem outra autoridade que vai ou afirmar ou contradizer aquilo que o juiz diz dentro do campo. Mas com Jesus não há VAR. Não existe quem vai apelar, desafiar uma decisão. Ele fala com autoridade porque ele é filho. Ele é filho, entretanto, ele tem habilidade para falar. Lembra do exemplo do adolescente Jesus no templo, quando seus pais haviam deixado a cidade e então foram
perceber depois que Jesus não estava junto na sua companhia, ficaram preocupados, voltaram para Jerusalém e acharam Jesus onde? No templo. O que ele estava fazendo? Conversando com os mestres e doutores da lei, e estes falando com Jesus, maravilhando que um menino como ele tinha tanta habilidade para expor a palavra de Deus. Como aquela conversa deveria ter sido maravilhoso. Ele fala com habilidade, ele fala também com finalidade, pois ele é único. Não há vários filhos, mas um filho somente. Por isso, a sua mensagem é completa. Não precisamos esperar por outras informações que possam chegar a nós. Outra mensagem. Não tem outro mensageiro. Eram boas as mensagens dos profetas no Velho Testamento, sim. Mas até mesmo nisso deixaram o povo sempre querendo mais. Então, quem vai seguir depois? Quem vai levantar depois de você, Moisés? Que vai tomar o seu lugar e falar para nós, como você tem falado conosco. Quem vai tomar seu lugar, Samuel? Que nos liderou. Precisamos de um outro profeta que pode falar para nós. E daí eles iam de um para outro, para outro, para outro, para outro. Até que João Batista também duvidou e mandou perguntar para Jesus desde a prisão: então, é você mesmo que nós esperamos? Ou aguardamos um outro? Não, o Filho é único. E ele provou disso. Entretanto, sua mensagem é completa. Ele fala com finalidade. Jesus contou a história dos lavradores maus. E Mateus, dono da vinha, enviou seus servos para receber o aluguel. Mas seus lavradores tratavam todos os seus servos mal. Foram abusados, maltratados e depois assassinados. E Jesus explicou que estes servos eram os profetas, mas o dono da vinha vai receber o que é dele. Quem é que ele pode mandar depois que todos os seus servos foram maltratados? Ele enviou seu filho. Sim. Os lavradores rejeitaram também o Filho, o cravaram na cruz de Calvário. Mas a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. E Jesus, contando esta história, citou o Salmo, ele dizendo: isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Deus nos falou pelo Filho. Meus amados, se é que você busca Deus, se é que você quer saber o que Deus pensa, como Ele age, o que Ele fala, não sejam distraídos por espíritos pregadores que oferecem aparições, visões e revelações. Deus falou conosco por meio do seu Filho. Você precisa conhecer Jesus. Não precisamos de papas, não precisamos de novos apóstolos, seus cultos. Deus falou pelo Filho, Ele mesmo quer que damos atenção ao Filho. Ele nos chama a gloriar, a exaltar o Filho, dando para Ele o nome que está acima de todos os outros nomes. Lembra aquela vez dos discípulos no monte da transfiguração e Pedro ali querendo falar alguma coisa, não sabia o que dizer, e daí começou a inventar alguma coisa na cabeça dele. Eu sei, eu tenho uma ideia, o que nós vamos fazer? Nós precisamos arrumar aqui 3 tendas, um para você, um para você, um para você, blá 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 blá. E eles escutaram a voz do céu. O que essa voz falou para eles? Este é meu Filho amado,
Cala a boca, Pedro. Eu me agrado no meu filho. Escutam o que ele diz. Quer conhecer a Deus? Então, busque conhecer o Filho. Agora nós olhamos para versículo 3. Versículo 3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Uma parte da fala do Filho, da revelação do Filho, é que Ele nos revelou a glória de Deus. Jesus nos mostrou o quão glorioso é o Deus. Pois bem, fiquem comigo, amados. Talvez você chegou aqui com uma esperança que você poderia ver luz no túnel da sua depressão, ou talvez procurando um amigo na sua solidão. Afinal, queremos paz, segurança. E esse cara aí na frente não para de falar sobre a glória de Deus. Será que a glória de Deus me atinge no meio da turbulência e da dificuldade da vida real em que nós vivemos? Se Deus quer revelar a sua glória, tudo bem se Ele fizesse isso por meio do seu Filho. Tudo bem, mas Ele também poderia ter revelado a glória de Deus com fogos artifícios no céu, como Gandalfo no Senhor dos Anéis. Bum, bum, bum. Não seria interessante isso também? Qual a diferença? A questão não é se Deus é glorioso ou não. Já sabemos disso. Os profetas falaram para nós, afirmaram disso. Eu estou a dizer isto para nós. Deus é glorioso. Então, isto já sabemos. O Filho não falou que Deus é glorioso. O Filho revelou a glória de Deus. O resplendor é aquilo que faz a glória se tornar visível. O que é glória? Se não vemos o seu resplendor. Como que podemos entender glória se não temos algo visual que traz para nós, seres finitos, feitos de carne e sangue, algo que podemos relatar? Alguém falou assim, é como se fosse os raios do sol, que faz com que a luz e o calor do sol cheguem até nós. Não sei se isso é bem adequado ou não, mas a ideia é esta. Ele é o resplendor, é aquilo que trouxe a glória de Deus para nós. A glória infinita, transcendente, a glória incomunicável de Deus, que virou óbvio, evidente, perceptível. Estão comigo? Aquilo que para nós era difícil entender, apalpar, chegar a descrever, virou evidente, virou pleno. Ele trouxe aquilo que era nebuloso e deu para nós o resplendor, para que nós poderíamos ver o quão glorioso Deus é. Sabe que a glória de Deus é difícil para seres humanos descreverem. É difícil, a gente percebe disso até mesmo pelos profetas que escreveram sobre suas experiências ao verem a glória de Deus. Interessante, e foi um autor, teólogo, A.W. Tozer, que observou disso. Ele disse assim: o mais próximo que seres humanos chegam à glória de Deus, o menos exato torna a sua linguagem. Então você lê nos profetas as pessoas que receberam uma visão de Deus, eles tiveram dificuldade. Ezequiel,
Daniel, João, outros, usaram no seu relato, descrevendo aquilo que eles estavam dizendo, com palavras do tipo, como se fosse. Aí descreveram, trazeram alguma ideia que nós poderíamos entender, mas deixaram claro que não era aquilo, era como aquilo. Ou como a frase, na semelhança de. Mas a semelhança não é a mesma coisa do atual. E aí isso até mesmo aconteceu no Monte da Transfiguração de Jesus Cristo, quando Marcos tenta descrever o branco que seus discípulos viram nas roupas de Jesus, quando Jesus foi glorificado. Olha o que ele diz: um branco muito intenso, um branco dos brancos, muito intenso, como nenhuma lavandaria no mundo poderia alvejar. Isso é muito trabalho para dizer suas roupas ficaram brancas. Está tentando trazer palavras humanas, falhas, para descrever algo resplandecente, transcendente. Está tentando tirar aquilo que para nós é longe e trazer por perto. Mas quando vemos Jesus, o Filho, de repente temos um contexto para entender a glória de Deus, não é? Foi João que disse: vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. O Filho é o resplendor da glória de Deus, porque Ele trouxe por perto, revelou, tornou visível o que para nós era incompreensível. Agora, umas semanas atrás, nós também comentamos: Deus não compartilha sua glória com ninguém. Entretanto, nós adoramos Jesus e Deus nos mandou adorar Jesus. Quem é Jesus, afinal? Nesta sua adoração, amados, talvez você queria uma palavra que lhe desse ânimo hoje, luz no fim do túnel. Posso lhe dizer que tudo começa com sua adoração. Você precisa adorar a Deus pela glória que Ele tem, que é superior a tudo que tem na sua vida, inclusive os seus problemas. A sua glória é maior do que as suas dificuldades, os seus medos. Ele é mais glorioso, mais poderoso do que a sua solidão, do que aquilo que você teme que pode acontecer. Portanto, adoramos o Filho, contemplando o resplendor da glória de Deus. Quer ver algo glorioso? Olhe para o Filho. Nós falamos sobre isso também semana passada, ainda em versículo 3, lá para o final do versículo 6, 3, nós vimos semana passada o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, como substituto, em nosso lugar, tomou sobre si as nossas transgressões. Então, quando o autor de Hebreus diz que Ele purificou os pecados, Ele está falando sobre isso, a reconciliação com Deus que Ele proporcionou, ou perdão. Por isso que as Escrituras nos chamam a crer nele, a se converter a Cristo. Este é um ponto importante. Se você perdeu este material, incentivo você a procurar o culto, a pregação da semana passada no YouTube. É
essencial para você entender o Evangelho e pensar mais a respeito disso. Mas o purificar dos pecados está ligado com a glória de Deus. Veja o que diz 2 Coríntios 3,18. E nisso nós entramos não numa questão judicial, ou teológica, mas numa questão prática. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Agora, neste trecho de 2 Coríntios 3, fiquem comigo. Paulo está explicando a história que acontece em Êxodo 34. Paulo lembra quando Moisés desceu do monte Sinai para falar ao povo as leis de Deus, e o povo, olhando para Moisés, não aguentou ver o seu rosto, pois estava brilhando, e então eles pediram para Moisés cobrir o seu rosto com um véu, enquanto ele falava com a congregação. Seu rosto, por estar na presença de Deus, ter falado com Deus face a face, estava brilhando, uma luz resplandecente. Imagina a experiência. Mas Paulo pega toda esta história do povo vendo Moisés vendados. E ele diz: se o rosto de Moisés brilhava quando ele recebeu a lei, o quanto mais nós vamos brilhar com a glória de Deus ao contemplar não Moisés, mas Jesus Cristo. Moisés brilhou, mas ele não tivera como passar este brilho para a congregação que estava olhando para ele. Ele cobria e com o tempo diminuía o brilho do seu rosto. Nós olhamos para Jesus, que é uma glória melhor, e olhamos para Ele, não com nossos olhos vendados, mas desvendados, sem véu. E o que vai ser o resultado disso? Paulo diz para nós: nossas vidas vão ser purificadas por Jesus. Somos transformados para refletir uma outra glória, a glória do Filho. Meu amado, você quer tratar dos pecados na sua vida? Tudo começa com seu olhar para Jesus. É assim que nós somos transformados. É isso que o texto diz para nós. Não é uma imagem qualquer. Deus não diz: espera aí, deixa eu polir aqui um pouco, limpar um pouco a situação de vocês. Ele diz: não, vocês olham para o Senhor, essa glória maior, sem véu, vendo o resplendor da glória de Deus. Você está sendo transformado para ser semelhante a Jesus. Jesus acaba nos purificando. Às vezes nos frustramos com a vida cristã. Às vezes a igreja é frustrante. Sabe por quê? Sempre plantamos sementes de frustração e decepção quando, em vez de contemplar a glória de Deus no Filho, começarmos a olhar uns aos outros. E por vezes voltamos frustrados das nossas batalhas com o pecado pela mesma razão. Não estamos vivendo para a glória de Deus. Entretanto, voltamos para os nossos velhos pensamentos, os antigos caminhos pecaminosos, alimentamos as nossas atitudes ruins.
Mas quando estamos vendo a glória de Deus no Filho revelado, meus irmãos, eu sei disso. Eu sei o que é. Eu vivo isso também. Sabe o que eu estou inclinado a fazer quando não estou contemplando o Senhor? Pecar. Eu volto a ter pensamentos maus quanto os outros. Ataco meus irmãos, pelo menos no meu coração. Sou egoísta. Em casa preciso brigar para me defender. Eu me torno ciumento. Tudo isso acontece porque eu estou olhando para minha própria glória e não estou vendo o resplendor da glória do Senhor revelado no Filho e vendo Ele me transformar na sua imagem. Eu sei que é assim contigo também. Sabe por que você é briguento? Não é porque você precisa tomar um outro remédio. Sabe por que você é ingrato, preguiçoso? Quando estamos vivendo para outra glória, viramos pessoas orgulhosas. Mas quando olhamos e vemos o Filho, o resplendor da glória de Deus, somos transformados, purificados. Entretanto, quer mudar de vida. Tudo começa com sua adoração. Finalmente, Ele é o sustentador de todas as coisas, ainda em versículo 3, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Verso 2 diz que Ele é criador de todas as coisas. Ou seja, nós moramos no mundo que tem dono, porque moramos no mundo criado. Isso é Apocalipse 4:11. O Cordeiro é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Ele criou todas as coisas, porque todas as coisas existem por sua própria vontade. Não existe o que Deus não ordenou. Não existe acidente. Inclusive você, não importa o que o mundo fala ao respeito, até mesmo das vidas mais vulneráveis da nossa sociedade. Se estas vidas existem porque tem um Criador. Por isso que a igreja sempre foi contra aborto forçado, cuidadoso com velhinhos, ou seja, do início até o fim da nossa vida. É porque o Filho é sustentador. Isso porque Deus nos criou, nos quer que existimos. Mas é porque também o Filho não somente criou, mas que Ele é sustentador. Que Ele segura todas as coisas. E sabemos que nós moramos no mundo, vivemos no mundo que não anda sem rumo. Ou seja, talvez é mais fácil dizer assim: sabemos que não vivemos num mundo que anda sem rumo. O Filho que falou a nós, aquele que sustenta todas as coisas. Na verdade, se as coisas existem pela vontade dEle, então podemos entender que se por algum segundo Ele deixasse de sustentar as coisas criadas de toda a história, iriam cair num caos danado. Agora o versículo, em nossas traduções, diz pela palavra poderosa. Uma tradução mais antiga, que eu creio que é mais literal, entretanto é um pouco mais duro em termos da sua linguagem, é trazer esta frase assim: pela palavra do seu poder. Não pela palavra poderosa, como se fosse a palavra em si com poder, mas que a sua palavra executa o seu poder. E a diferença disso não é pequena, porque não é que Jesus tem uma palavra mágica
que consegue fazer o que Ele quer. Jesus não é mágico. Não existe frases secretos, poderosos que podemos destravar. Jesus é poderoso. Então Ele falou no vão: haja. E todas as coisas houveram. Vocês acharam que eu iria dizer agiram, mas não. Todas as coisas houveram. Do nada, Ele criou. Do nada, Ele falou e as coisas começaram a existir. Porque Ele tem poder. Ele é poderoso. E é este poder criativo que também Ele aplica para sustentar todas as coisas. Veja só. Seres criados não têm este poder. E meus irmãos, existe ao nosso redor um movimento cada vez mais crescente que diz algo ao contrário. Que diz para nós, inclusive em igrejas cristãs, que dizem para nós que nosso falar, ou a palavra poderosa da nossa boca, consegue determinar as coisas. Mas isto é tentar assumir o lugar do Filho, que é o único que consegue sustentar as coisas. Meus irmãos, pregadores em igrejas perto de nós, neste exato momento, estão dizendo às suas congregações, aos seus congregados, que são as palavras que têm poder para criar e sustentar. Isto vem do diabo. Vem de pessoas que não querem adorar o Filho, mas querem adorar a si mesmo. São sermões pagãos. Coloca na mão de seres criados o poder criativo que pertence somente ao Filho. Ontem à noite, o irmão Giovanni me passou uma foto. Eu achei que estamos com um problema com a nossa transmissão. Eu vou só ler o que ele passou. Eu iria postar aqui, mas enfim. Ele, sem saber do conteúdo aqui, passou essa foto que ele viu essa semana. Diz assim na foto: um tal de Nilda, em outra cidade, com seu lugar religioso. Esse é o que ela falou: eu ativo imediatamente o Deus que habita em mim, acessando o código-fonte da minha matriz divina, porque eu sou a fonte infinita e inesgotável de bênçãos e conquistas, porque eu mereço. Assim é. Nossa! Não fica óbvio que a Nilda está querendo assumir o papel do Filho para sustentar as coisas na vida dela? Por isso que não podemos falar desta forma. E o papo em igrejas evangélicas hoje em dia leva a isso. Não fica surpreso que essas... Não sei, creio que você consegue decretar ou mandar em Deus, ou sustentar a sua vida. Você está querendo tomar o lugar do Filho? Quero dizer para vocês, amados, que é o Filho que sustenta a vida, inclusive a vida de você. No meio do caos da sua vida, das decepções que você sofre, das dúvidas, da angústia, da separação, aquelas coisas que estão contigo de noite, de dia, o Filho sustenta você e Ele não perdeu o controle.
Ele não fica pego de surpresa, Ele não tira férias. Ele não precisa de atestado, Ele não precisa que outro chegue no lugar dele. E isto é verdadeiro tanto no macro de toda a história. Porque sabemos que este Filho sustentando todas as coisas vai garantir que o fim da história que Ele tem determinado vai acontecer. Não há ser humano, não há governo, não há rico no mundo que consegue alterar os seus planos. Ele consegue, sabemos o fim, Ele nos falou, é um fim glorioso. E o Filho sustenta pela palavra do seu poder. Então vamos chegar ao fim que Ele planejou. Nesta época do ano de Natal, nós muitas vezes pensamos em Gálatas 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Sabe por que isso aconteceu? Gálatas 4, isso é 4 e 5. O primeiro advento aconteceu porque o Filho sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Desculpe, pela palavra do seu poder. O segundo advento também acontecerá. E quando Jesus nos ensinou sobre seu retorno, seja para arrebatar a sua igreja ou quando Ele vem para reinar em vitória e em justiça, sabemos que este fim também é sustentado pelo Filho. Mas há um consolo micro também. Ou seja, não somente num grande esquema das coisas que Deus está cumprindo, mas Ele está a cumprir a sua vontade na minha vida, na sua. Os detalhes difíceis, confusos da sua vida, Ele está sustentando você. Por isso não desanimamos. Mesmo quando nossos corpos enfraqueçam e quando temos medo sobre o futuro, mesmo quando você toma aquela decisão e logo fica aparente que foi uma decisão ruim, Ele não fica incapacitado para sustentar você. Como que você está agora no final de 2025? Para você foi um ano bom, cheio de conquistas e vitórias. Provavelmente foi um ano um pouco parecido com 2024, onde você lutou com o pecado na sua vida, contra o desânimo, contra a depressão, contra a falta de fé. E 2026, será que o Filho vai lhe sustentar no ano que está por vir? Não é difícil imaginar um mundo pior em 2026. Mas você não precisa de pensamentos positivos e declarações para o seu futuro. Você conhece o Filho. Ele sustenta todas as coisas. E Ele não vai lhe deixar desamparado. Vimos a sua glória cheio de graça e de verdade, perto de todos que têm o coração quebrantado. Entretanto, confiamos hoje, todos os nossos dias, em suas mãos poderosas. Amém. Que o Senhor Jesus, o amado Filho de Deus, seja exaltado em sua vida e que nós possamos encorajar e consolar uns aos outros com esta palavra.